Você sabe por que eu fico parado aqui olhando para vocês? Carência. É verdade. Todo escritor é carente, né? Porque o escritor é solitário. Ele fica ali em frente à página em branco, olhando para ver se consegue tirar alguma frase. Então, no fundo, ele tem uma carência. Ele chega aqui no auditório desse, lotado, vê uma porção de gente aplaudindo, ele quer ficar aqui parado e esperar que as pessoas continuem aplaudindo, né? Porque ninguém aplaude um livro. Você já viu isso acontecer? Você pega um livro, você gosta, adorou o livro. Aí coloca o livro em cima da mesa e começa a aplaudir o livro. Ninguém faz isso. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um amigo, João, o nome dele. Aí teve aquele negócio de teste vocacional. E aí a psicóloga perguntou para ele, o que você quer ser, João? Ele falou, qual é a profissão que tem mais aplauso? Ela falou, palhaço. Eu falei, eu quero ser isso. E ele é um ótimo palhaço hoje em dia. Consegue ter o seu índice de sucesso. Mas eu não sei se avisaram a vocês, o nosso assunto é o contrário. Nosso assunto é fracasso. Você sabe a diferença entre fracasso e derrota? Não vamos confundir, tá? Derrota é quando você sai na night, para uma balada, e aquela mina não te dá nenhum mole, é uma tremenda derrota. Você volta para casa frustrado. Fracasso é muito pior. Fracasso depende de um projeto. Você gasta tempo com ele, e depois de gastar um tempo, você tenta executar e não consegue. Fracasso é muito solitário. O fracasso te leva a uma tela negra quando você pensa que vai aparecer alguma coisa. O fracasso não tem amigos. Essa frase é do presidente JFK. Quando ele se referia ao fracasso não tem amigos, ele queria falar exatamente o que eu acabei de dizer a vocês, que o fracasso está recheado de solidão. Diferentemente do sucesso. Vamos prestar atenção nisso. Quando um projeto nosso tem sucesso, o sucesso é de todos que participaram daquele projeto. Mas quando tem fracasso, o fracasso é só seu. O fracasso não tem amigos. O fracasso também é solitário. O sucesso a gente deve dividir com todos. O fracasso a gente deve assumir, porque o fracasso é só nosso. Eu tive muitos durante a vida. Continuo tendo diariamente. Em quase todos os projetos da minha vida eu fracassei. Mas eu sigo fracassando, de fracasso em fracasso, com muito entusiasmo. Eu fracasso com vontade, eu fracasso com força. Eu volto ali para fracassar de novo. Eu sou um teimoso danado, né? E volto para uma tela preta. Esse cara muda um pouco o nosso conceito de fracasso, vocês não acham, não? Porque seria muito fácil dizer para vocês aqui, olha, o que eu aprendi com fracasso? Aliás, é a pergunta dessa palestra. O que vocês aprenderam com fracasso? É possível aprender alguma coisa com fracasso? Esse senhor, onde ele está? Aqui atrás? Ali? Eu não vejo. Esse senhor, ele muda o nosso conceito de fracasso. Vocês já viram alguém fracassado no Facebook? Fala sério, né? Todo mundo tem sucesso no Facebook, eu fico impressionado. Todo mundo parece o rei da Inglaterra. Está todo mundo em festa, né? Está todo mundo com iate, carro. Tudo bem que tem uns carros roubados aí por políticos. Mas está todo mundo sempre feliz no Facebook. Na rede social ninguém tem fracasso. Eu nunca vi ninguém postar a foto do dentista. Selfie da minha cárie número 4. Vocês já viram isso? Ninguém posta selfie do dentista no Facebook. O aplauso não vem de pé. Não existe aplauso porque todo mundo está sendo aplaudido. O Facebook muda essa nossa noção e nos dá a falsa ilusão de que todo mundo tem sucesso. Ninguém coloca os seus fracassos, ninguém os divide nas redes sociais. Isso era o que a gente deveria começar a fazer. A vida não é o que o nosso querido Mark Zuckerberg traçou para nós. Infelizmente, porque os fracassos são muito mais presentes. É uma questão neurológica, gente. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Vocês já ouviram esses versos. Esses versos definem que os fracassos são muito mais importantes para a nossa vida que o sucesso. Se a gente pode aprender com os fracassos, não sei. O pessoal da autoajuda ia dizer que sim. O Paulo Coelho ia ter orgasmos com isso. Ele ia dizer, não, tudo conspira para você. Você vai aprender e vai ter sucesso. E de fracasso em fracasso você terá sucesso. Eu não sei. Não sei mesmo. E não vou enganar vocês com isso. Vocês estão vendo essa figura aí em vermelho? Sou eu. Não parece, mas sou eu no ensino médio. Sabe o cara que está com champanhe lá? Em cima? Meu amigo João, que virou palhaço. Festinha de final de ano, final do ensino médio, ele está com champanhe. Eu olho para essa foto e eu fico pensando, acho que o primeiro caminho para o fracasso é você ter muitas expectativas. É você pensar, como pensou meu amigo João, embora ele tenha conseguido, que no final das contas as pessoas vão te aplaudir, e vão te aplaudir de pé.
E o João ele tinha um outro sonho, ele dizia o seguinte, olha, a minha meta não é só ser aplaudido, eu tenho que ser aplaudido no mínimo por 30 segundos, porque aplauso com menos de 30 segundos não é aplauso, gente, é palminha. Então eu quero ser um palhaço que vai ser aplaudido. E esse é um grande problema. O princípio do fracasso é a ansiedade. E o fracasso ele é repleto de ansiedade. A gente sempre projeta aquilo que a gente quer como recompensa. E se você parte de um projeto querendo a recompensa, você começa errado. A única maneira de você acertar é saber que o aplauso verdadeiro, aquele aplauso de pé, ele está presente na caminhada. Não é no final. Não existe caminho, existe só a caminhada, meus amigos. Não é o objetivo que vocês têm que perseguir. É a caminhada para esse objetivo que se localiza o aplauso do meu amigo João. Aí vocês estão vendo quase todos os livros que eu já publiquei na vida. Todos eles um grande fracasso. Eu nunca ganhei um prêmio Jabuti, fui finalista 2 vezes, mas nunca me deram um prêmio, eu nunca mereci elogios da crítica. Esse livrinho vermelho que está aí na ponta é um livro sobre separações, são os meus fracassos amorosos. O nome do livro é Beijo na Testa é Pior do que Separação. Mas não é? Você imagina? Teu marido está lá, te deu aquele beijinho na testa, tchau, amor, e esquece que ele tem outra, filha. Ninguém sai de casa e dá um beijo na testa, né? Eu escrevi livros sobre jornalismo, escrevi 3 romances, escrevi uma biografia, nenhum deles teve sucesso. Provavelmente vocês nem sabiam que eu era escritor. Não deve ter uma pessoa aqui nesse auditório que tenha lido um livro meu. Aliás, quem lê no Brasil? Ser escritor é um trabalho solitário, o que nos volta ao nosso querido Robert Kennedy. O fracasso não tem amigos. A gente vive na solidão. Se bem que eu acho que ele, Kennedy, teve muitos amigos, não teve? Tudo bem não, mas tudo mal, uma morte trágica, né? Mas uma morte trágica de um homem que serviu ao seu país. Mas sabe o que eu me lembro mais do Kennedy? Eu não, meu amigo João, o palhaço. Sabe o que o João me dizia? Olha, Felipe, o que mais me faz lembrar Robert Kennedy é Marilyn Monroe. Vocês lembram daquela cena? Happy birthday, Mr. President. Vocês lembram dessa cena? É uma cena que ela canta parabéns para você, para o presidente. E aí, sabe por que o João gostava dessa cena? Ele dizia, pensa bem, Felipe, parabéns para você. As pessoas já estão aplaudindo. E não precisa nem levantar, que já está todo mundo de pé. É isso que eu quero ser na vida. Eu quero ser palhaço para Marilyn Monroe cantar Happy Birthday para mim. De novo, o mesmo erro. A gente quer a recompensa antes da caminhada. E é na caminhada que está a recompensa. Isso aí que vocês estão vendo é uma foto deste que vos fala, um pouquinho feliz, eu acho que vocês podem reparar, com as crianças da favela do Alemão, no Rio de Janeiro. Essas crianças estão no lançamento de um livro que eu fiz para eles em 2012. E o lançamento foi na Biblioteca Nacional. Essas crianças nunca tinham visto um palácio tão grande quanto a Biblioteca Nacional. Eu fiz um livro cuja renda foi revertida para uma biblioteca itinerante que seria construída no Morro do Alemão para que essas crianças pudessem ler. Só que o livro foi um grande fracasso e a gente não teve dinheiro para construir a biblioteca. Mas essa foto está aí. Então fica uma lição do fracasso. Mesmo nos maiores fracassos, você tem momentos de sucesso. Esse é o meu momento de sucesso. Essa foto com essas crianças, essa minha alegria, é algo que eu vou levar para sempre. E eu nunca vou esquecer. E toda vez que eu vou ao Morro do Alemão, subo ao Morro do Alemão e leio para essas crianças, eu tenho esses mesmos sorrisos. E eles me satisfazem, apesar do meu fracasso e do fracasso do nosso projeto, com um livro que não rendeu a biblioteca itinerante para eles. Há momentos de sucesso nos maiores fracassos. Isso aí que vocês estão vendo foi um documentário que eu lancei ano passado. Chama-se Se Essa Vila Não Fosse Minha. É um documentário sobre uma comunidade, a Vila Autódromo, que fica ao lado do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. E todos nós fazemos festas por causa da Olimpíada do Rio, mas esquecemos das milhares de pessoas que estão sendo expulsas de suas casas na cidade para que os Jogos Olímpicos aconteçam. Essa comunidade fica bem ao lado ali do parque, tinha 583 famílias. Elas foram expulsas para que se fizessem os Jogos Olímpicos. Será que isso é sucesso? Será que o fracasso de pessoas que estão abandonando o lugar onde moram há 40 anos porque estão sendo expulsas pelo prefeito vai causar o sucesso dos Jogos de milhões de pessoas, bilhões de pessoas que vão assistir pelo mundo? Não haveria outra alternativa? Não poderia ter um legado social deixando essas pessoas ali? Eu fiz esse filme, dirigi esse filme,
financiei o filme, chamei 3 amigos para fazerem comigo, diretor de fotografia, som, edição. A gente foi à China com esse filme foi a festivais na Europa, e em Pequim venceu o festival, mas não passou em lugar nenhum aqui no Brasil, foi um grande fracasso. Não conseguimos mobilizar nenhuma parte da sociedade e essas pessoas estão prestes a ser expulsas. Das 583 famílias, 530 já saíram de lá. O poder público e o prefeito massacram a parte pobre da população do Rio, enquanto o país e o mundo festejam uma Olimpíada. Isso é sucesso ou é fracasso? Essas são as pessoas. Eu fracassei com essas pessoas. São os moradores da Vila Autódromo. São os moradores que estão no filme Se Essa Vila Não Fosse Minha. Cada um desses moradores, eu olho para eles e olho para as famílias deles e me olho no espelho e percebo: Felipe Pena, você é um fracasso. Você não conseguiu ajudar essas pessoas com o filme. Mesmo que ele tenha passado no mundo inteiro, essas pessoas continuam sofrendo o mesmo problema. Essas pessoas continuam passando pela mesma ditadura do poder público do Rio de Janeiro, que as expulsa em nome de uma Olimpíada. Se você fosse um atleta olímpico, acha que isso valeria a pena? Será que vale a pena ter uma medalha no peito à custa do sofrimento de pessoas como a que vocês estão vendo? Eu me faço sempre essa pergunta. Esses que vocês estão vendo na tela aí, foi diretor da 4ª maior emissora do país. Sou eu, embora não pareça. Claro que eu fracassei como diretor da TV Globo. Sabe quanto tempo eu fiquei no cargo? 5 meses. 5 meses. Eu e o ministro da Educação, estou lembrando agora. Pátria Educadora. O ministro Giannini ficou 5 meses. Onde é que nós erramos, ministro? Me diga. Eu posso dizer. Acho que erramos na política. Porque a gente, agora que temos uma política muito defenestrada pela corrupção, nós acreditamos que a política não vale a pena, mas ela vale sim. E se você não encontrar em quem votar, você mesmo deve se candidatar. Política não significa só voto. Política só não significa só Brasília. Política significa falar com as pessoas. No meu cargo de diretor de análise de conteúdo, eu devia dizer aos novelistas da TV Globo onde eles haviam errado. Só que eu fazia isso com relatórios altamente técnicos. Eu fiz um pós-doutorado na Sorbonne, achava que tinha conhecimento técnico para fazer isso, mas eu tinha que fazer mais, eu tinha que conversar. Eu não conversei. E, por isso, deixei de ser diretor em 5 meses. Fui derrubado com a maior facilidade, eu e o ministro. É fácil se derrubar quando você não sabe fazer política. Façam política. É preciso fazer. Sucesso, fracasso também dependem disso. Eu também fui roteirista da TV Globo durante 3 anos. Apresentei sinopse de uma novela das 7, apresentei 10 projetos de seriados. Sabe quantos foram ao ar? 0. Nenhum deles foram ao ar. Mas aí vem outra lição do fracasso. Todo fracasso serve para alguma coisa. O meu serviu para fazer esse livro que vocês estão vendo. Eu coloquei aí o roteiro, a sinopse da novela das 7, e mais um seriado de terror e um seriado policial. E aí os meus alunos podem se aproveitar disso e entender onde foi que eu errei. Porque na margem de cada roteiro tem as observações das pessoas que me criticaram e por que os roteiros não foram ao ar. E aí os alunos podem aprender com os meus erros. Então, os meus fracassos na TV estão disponíveis para todos vocês que queiram ser roteiristas, por exemplo, ou que queiram trabalhar numa emissora de televisão. Por último, essa foto aí. Essa foto é dos moradores da Vila Autódromo assistindo ao filme lá na Igreja da Comunidade, junto com alguns repórteres da imprensa internacional que eu trouxe, para que eles sentissem o drama daquela comunidade. E hoje alguns órgãos da imprensa internacional já falam daquela comunidade. E aqui vai a minha última lembrança para vocês. Não sei se vocês conhecem a fábula dos cotovelos, mas, na minha opinião, é ela que define a diferença entre o sucesso e o fracasso. A fábula dos cotovelos é a seguinte. Existia um jornalista que queria conhecer o céu e o inferno. Então, primeiro ele foi ao inferno. Ele pediu lá licença ao assessor de imprensa do diabo e disse: olha, posso conhecer o inferno? Ele falou: vem, filhinho, pode vir. Ele entrou por um portão de fogo, passou à direita e olhou para as pessoas do meio do inferno. E reparou que as pessoas no inferno eram todas felizes, todas sorrindo. E ninguém trabalhava, era uma maravilha no inferno. Só que ele olhou mais de perto e viu aquelas pessoas felizes, rindo, se divertindo, e reparou que elas tinham os cotovelos invertidos. E por terem os cotovelos invertidos, elas acabavam morrendo de fome, porque não conseguiam trazer a comida até a boca. Então ele saiu correndo de lá. Saiu correndo, não quero ficar aqui não quero morrer de fome. E ligou para São Pedro e falou: São Pedro, posso ir? Eu quero conhecer o céu. Foi, subiu, passou por um portão de nuvens à direita e entrou no céu.
Quando ele chega no céu, ele repara que é o mesmo tipo de pessoa. As pessoas também estão todas felizes, ninguém trabalha, todo mundo só se diverte, todo mundo só ri, está todo mundo só contando piada. O que ele vai fazer? Olhar para os cotovelos, né? Ele olha os cotovelos das pessoas e repara que as pessoas também têm os cotovelos invertidos. A única diferença é que no céu as pessoas não morrem de fome, porque uma leva a comida até a boca do outro. É isso que aprenderam os moradores da Vila Autódromo, que juntos eles são fortes e que só a solidariedade funciona. Hoje, 57 famílias ainda resistem, com os cotovelos invertidos, dando comida um na boca do outro. E eu, junto com eles, tentando essa missão de solidariedade. Fracassei com o filme, fracassei com os livros, fracassei no cinema, fracassei na TV Globo. Posso fracassar com eles, mas vou fracassar junto. Só existe fracasso na desunião. Na união, o fracasso se torna um sucesso, ainda que você fracasse. Então, tudo que eu desejo a vocês é que vocês tenham solidariedade e que os cotovelos invertidos de vocês se juntem e que vocês sejam aplaudidos de pé durante 10 minutos, durante 10 segundos, durante o tempo que for de suas vidas, desde que as vidas de vocês sejam dedicadas a um momento de solidariedade. Muito obrigado. Trinta segundos, valeu meu dia.